Cadê o nosso terceiro palestrante hoje, a nossa terceira mesa? Padre Danilo. Que bom te rever, mesmo que seja online, Padre Danilo. Seja bem-vindo. Pois é, bom dia. Obrigado pelas boas-vindas. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Ótimo, que bom. O Padre Danilo César é presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, doutor em liturgia pela FAGE, professor de liturgia da PUC Minas e membro da Celebra, Rede Nacional de Animação Litúrgica, articulista da revista de liturgia e atua na recepção e promoção da revista da Reforma Litúrgica no Concílio Vaticano II. Padre Danilo, que bom estar contigo aqui e que vocês também estão conosco, muitas pessoas já reagindo. Padre Danilo é conhecidíssimo dos nossos encontros, com muito conhecimento, sempre disponível para nos ajudar. Bom que está conosco nessa terceira maratona de liturgia. Desde a primeira, né, Padre Danilo? Oi? Desde a primeira. Desde a primeira. É um dos idealizadores, eu vou falar logo aqui, porque ele puxou a gente em muitas coisas. Minha gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Leandro. Eu sou o terceiro a falar e o meu tema é a sacramentalidade da música litúrgica. Esse tema é um tema muito importante e, de alguma maneira, ele vai ressoar aquilo que o Dom Jerônimo já falou e a irmã e também o Padre Márcio, né? Já falaram aí sobre os artigos da Sacrosanto Concílio e a teologia que está por trás desses artigos, sobretudo aí do capítulo 6º, que é o capítulo dedicado à música litúrgica. E esse momento que nós vamos ter agora vai, então, aprofundar especificamente esse tema da sacramentalidade, que não foi falado ainda de forma específica, só nas entrelinhas a gente percebe, né? Não tem jeito de separar os temas assim tão nitidamente, eles se tocam, né? Eles são tangenciais. A gente, então, vai agora falar dessa qualidade sacramental do canto, né? Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu queria dizer a vocês que manifestar aqui a minha gratidão pela formação musical que eu recebi. Eu não sou músico formado em uma academia, mas eu passei por um seminário franciscano lá em Santos Dumont, que fica no sul de Minas, perto de Juiz de Fora, onde o Frei Joel Postman atuou por muito tempo e fez uma escola, digamos assim, uma tradição musical muito bonita na ordem franciscana e na província de Santa Cruz, dos franciscanos. E eu morei em Santos Dumont por 3 anos. Quando eu cheguei lá, o Frei Joel tinha ido para a CNBB, para Brasília, para cuidar, então, da dimensão da música litúrgica. Então, eu lembro aqui com muito carinho do Frei Geraldo de River, a gente chamava ele de Frei Gerinha, que nos dava aula de música. Ele nos ensinou gregoriano, ele nos ensinou música contemporânea, música ritual contemporânea, tinha um gosto musical muito apurado, muito bonito e tocava muito bem e regia muito bem, e a gente tinha o maior prazer nas aulas de música no seminário. Para dizer que aquilo que a Sacrosanto Concílio propõe que os seminários façam, os franciscanos já estavam fazendo há muito tempo, né, aqui na província de Santa Cruz, dando aos seus formandos, né, essa formação musical tão bonita. Então, eu queria aqui manifestar minha gratidão a essa formação musical recebida pela Ordem Franciscana. Depois eu saí, fui para a Diocese, para a Arquidiocese de Belo Horizonte, mas a minha ligação aqui com os frades é muito grande, eu tenho muito carinho por eles e agradeço a formação recebida lá. Né? Mas a minha especialidade nem é música. Eu sou teólogo liturgista e a gente reflete a liturgia como um todo, também a música é um tema aqui dessa reflexão e dessa teologia litúrgica que a gente se aplica, né? Que a gente então trabalha. E hoje eu vou falar para vocês, então, como eu já havia dito, da sacramentalidade, né? O nosso tema traz aqui para nós uma referência importante, né? Ele está intitulado assim: está presente quando a igreja ora e canta salmos.
a sacramentalidade da música litúrgica. Essa frase está presente quando a igreja ora e canta salmos, é da nossa Constituição litúrgica, que hoje comemoramos, né? No dia 4, é o dia da sua promulgação. A ideia da maratona foi essa, todo ano a gente fazer esse esforço, esse trabalho intenso de reflexão durante um dia para reavivarmos aqui o significado da reforma litúrgica que foi impulsionada por esse documento tão importante do Concílio Vaticano II, o primeiro e um dos mais importantes que a Igreja tem. E esse artigo, ou melhor, essa frase está presente quando a Igreja ora e canta salmos. Ele é do artigo 7, como eu havia dito. Eu acho que vale a pena a gente reler o artigo 7º, para a gente poder, então, lembrar algumas coisas. Eu vou ler pausadamente para que vocês, então, degustem aqui a beleza desse artigo, que é um dos principais da Sacrosanto Concílio. Para realizar obras tão grandiosas, Cristo está sempre presente em sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício eucarístico, seja na pessoa do ministro, pois aquele que oferece agora pelo ministério do sacerdote é o mesmo que se ofereceu outrora na cruz, seja, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Está presente com sua força nos sacramentos, de maneira que quando alguém batiza, é Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Cristo que fala quando se proclama na igreja a Sagrada Escritura. Está presente ainda quando a igreja ora e canta salmos, pois ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Realmente, nesta obra monumental, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens santificados, Cristo sempre associa a si a igreja, sua diletíssima esposa, e o invoca e, por meio dele, rende culto ao Pai, culto ao Eterno Pai. Merecidamente a liturgia é tida como um exercício do sacerdote de Jesus Cristo. Nela, cada um, a seu modo, os sinais sensíveis significam e realizam a santificação da pessoa humana, e assim o corpo místico de Cristo, isto é, cabeça e membros, executa integralmente o culto público. Então, eu acabei de ler para vocês. Não, ainda falta um pedacinho, desculpa. Por essa razão, toda celebração litúrgica é a ação sagrada por excelência, por ser ação de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja. E nenhuma outra ação da Igreja lhe iguala sob o mesmo título, grau e eficácia. Então, esse artigo, importantíssimo para nós, para a compreensão da liturgia e para a compreensão da Sacrosanto Concílio, ele trata, em suma, da presença real de Jesus na liturgia, da presença de Jesus na liturgia e da ação de Jesus na liturgia, né? E essa presença e essa ação de Jesus na liturgia, diz a Sacrosanto Concílio, e aqui um salto, né, que a Igreja dá, muito importante, recupera a noção de que a liturgia ela é presença e ação de Cristo, não somente na Eucaristia e não somente na ação dos ministros ordenados, mas ela é uma presença e uma ação em toda a liturgia, em todos os que participam da liturgia, em todos os ministros, também laicais. E o artigo equilibra de maneira muito bonita aqui a questão da presença com a ação. A primeira frase é lapidar. Ela diz assim: para realizar obras tão grandes, Cristo está sempre presente em sua igreja. Essa é a primeira afirmação do artigo. Então,
para fazer, para realizar, é no agir, né? Para agir é que Cristo se faz presente. Então, a ação de Cristo, né? Ela é a finalidade dessa presença, né? E qual é a ação de Cristo? A ação de Cristo, resumidamente, é salvar. Ele é o nosso Salvador, né? Mas aqui, no caso da liturgia, desse âmbito da vida de fé e da vida eclesial, no caso da liturgia, essa ação está referida, então, às ações rituais da igreja. E esse artigo, para falar das ações rituais da igreja, ele, então, vai lá em Santo Agostinho e pega uma frase de Santo Agostinho, que vai servir para nós de, digamos, uma matriz, né? A frase é a seguinte: quando alguém batiza, é Cristo que batiza. Isso é uma afirmação de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho, no seu comentário sobre o Evangelho de João, no Tratado 6, capítulo 1, número 7, a gente vai encontrar essa frase, que é uma resposta de Santo Agostinho à heresia donatista, dizendo que mesmo que um ministro seja pecador, né, quem age é Cristo, porque a gente não pode pensar que por causa do pecado a salvação não pode chegar até nós, porque senão estaríamos condenados às nossas ações, né? E a ação de Cristo, ela não está condicionada a, digamos assim, à situação moral do ser humano. A ação de Cristo é salvação que se dá independente disso. Não que a gente esteja autorizado a pecar ou a... Não é isso. Mas a ação de Cristo não pode ficar condicionada a isso. Então, os sacramentos, sendo a ação de Cristo, eles podem salvar, independente da situação de pecado, seja da Assembleia, seja do ministro, né? Muito embora a gente conheça bem a disciplina da Igreja a respeito e concorde com essa disciplina. Bom, mas enfim, o princípio agostiniano está aí, e esse princípio, que é a matriz, se desdobra, né? Então, quando Cristo batiza, é alguém que batiza, então as outras ações são também ações de Cristo. Então, a ação do ministro que preside a Eucaristia é a ação de Cristo. A ação do leitor que proclama as Escrituras é Cristo mesmo que nos fala. A ação da Assembleia que está reunida e canta salmos é a ação de Cristo. É aí que entra a nossa frase. E continua o texto dizendo que essa ação é uma ação sacerdotal de Cristo e da igreja que é seu corpo, porque Jesus associa a igreja a si. E essa associação de Jesus à igreja faz com que tudo que pertence a ele emane para o corpo, como nos diz a instrução geral da liturgia das horas, no capítulo 7. Então, aquilo que é de Cristo emana para todo o corpo, pertence também à igreja, pertence também ao corpo. Então, o agir da igreja é agir de Cristo, exatamente por causa dessa união. E finaliza o texto dizendo, também outro princípio agostiniano, que quem age é Cristo, cabeça e membros. Né? Então, é o Cristo inteiro, né? O Christus totus, né? Esse Cristo inteiro que age na celebração, e não apenas, como pensam alguns ainda, porque não assimilaram ainda a reforma da liturgia da igreja, não somente os sacerdotes, né? Ou melhor dizendo, não somente os ministros ordenados, mas toda a igreja. Cada um na sua diferença de grau, evidentemente, né? Mas toda a igreja está associado a esse agir sacerdotal de Cristo, né? Então, resumidamente, nós temos aí esse comentário do artigo 7, que intitula, então, a nossa comunicação aqui, nesse momento. Né? Esse sentido, ou melhor, digamos, esse artigo nos desperta para o sentido cristológico da sacramentalidade da liturgia e da música litúrgica. Né? Porque a sacramentalidade, ela é uma realidade e também um discurso teológico sacramental que comporta aqui para nós o mistério da salvação realizado em Jesus Cristo e no seu mistério pascal. Então,
implica afirmar aqui que quando a igreja canta, é Cristo que canta. E o cantar de Cristo é parte da obra da salvação do seu povo, também por este elemento celebrativo. Né? Então, já de antemão, essa afirmação precisa ficar clara para a gente. Quando a igreja canta, é Cristo que canta, e quando o canto litúrgico, aqui já bem delimitado, bem apresentado pelo Padre Márcio, pelo Dom Jerônimo e a irmã, me esqueci o nome da irmã, gente, me perdoe. Eu sou péssimo com nomes. Mas, enfim, essa qualidade do canto litúrgico, né, tem a ver, então, com a experiência salvífica que Cristo, então, nos dá. Mas, atenção, ao falar, então, da sacramentalidade da música litúrgica, a gente tem que ler a Sacrosanto Concílio. Irmã Priscila, muito obrigado por quem me lembrou aqui. Irmã Priscila, me perdoe, eu sou muito esquecido com nomes. Voltando, então, quando a gente lê a Sacrosanto Concílio, a gente percebe que não só o capítulo 6 fala da música litúrgica, mas em outras partes a gente vê aqui a questão da música litúrgica descrita ao longo do texto da Sacrosanto Concílio. Então, o leitor da Sacrosanto Concílio ele tem que ter um olhar, digamos, abrangente, capaz de reconhecer em todo o texto aquilo que, às vezes, está concentrado num capítulo. É o caso do capítulo 6, né? O capítulo 6 é o que trata sobre a música litúrgica especificamente, mas não só ali. Né? A gente vai encontrar outros textos que vão falar da música litúrgica. E eu escolhi um artigo que está fora do capítulo 6 para vocês perceberem como esse documento é rico, como ele é orgânico, como ele tem uma amplitude teológica, né, e litúrgica que mostra a sua força e a sua capacidade, inclusive, de renovar a liturgia da igreja. Eu estou me referindo aqui ao artigo 83 do 4º capítulo, que é sobre o ofício divino. Lá nesse artigo, a gente vai encontrar o seguinte texto, olha que beleza. O sumo sacerdote da nova e eterna aliança, Jesus Cristo, o Verbo divino que assumiu a natureza humana, introduziu neste exílio terrestre aquele hino que perpetuamente é cantado nas moradas celestes. Ele mesmo une a si toda a comunidade dos homens para juntos cantarem este divino hino de louvor. Pois Jesus Cristo continua este ofício sacerdotal em sua igreja que louva constantemente a Deus e intercede pela salvação do mundo, não somente pela celebração da Eucaristia, mas também de outras maneiras, especialmente pela reza do ofício divino. Eu estou usando a tradução da CNBB, ok? Então, o texto que nós acabamos de ver fala do canto litúrgico aqui relativo ao ofício divino, é o capítulo 4, né? E a gente sabe que o ofício, preferencialmente, seja cantado, né? E esse artigo, ele evoca alguns elementos muito interessantes, elementos teológicos importantes, sobretudo quando ele principia falando de Jesus como sumo sacerdote da nova e eterna aliança. É um título, né, que nos mostra a pessoa de Jesus como esse sumo sacerdote. Né? E esse texto ainda diz, esse artigo, que Jesus continua este ofício sacerdotal em sua igreja, que louva constantemente a Deus. Né? E acrescenta, não somente pela celebração da Eucaristia, mas também de outras maneiras. Lembrando alguma coisa que a Sacrosanto Concílio 7 já disse. É notável aqui a semelhança desse artigo com a Sacrosanto Concílio 7. Primeiro, o elemento sacerdotal de Cristo. Segundo, né, a questão das diversas maneiras de manifestação dessa presença e dessa atuação de Cristo, né?
e do exercício sacerdotal, do seu exercício sacerdotal. Então, esses elementos são comuns ao artigo 7 e ao artigo 83. Mas vejam, é como se o 83 especificasse aquilo que está dito no artigo 7º em relação ao ofício, primeiramente, porque faz parte do capítulo 4 sobre o ofício divino, e aqui, para o nosso interesse, se referisse especificamente à música da liturgia. Então, esse tema do sacerdócio de Cristo é um tema que aqui se repete e se reforça. E é um tema importante para nós, porque ainda predomina em nossa cabeça a ideia de sacerdote como sendo alguém que vai fazer no nosso lugar, não é? Não é esse o sacerdócio de Cristo. Isso é o sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo é de outra natureza, né? E nós não estamos, digamos assim, apartados da ação cultual, mas o povo de Deus todo é integrado em Cristo como corpo, né? Como corpo dessa cabeça que é Cristo, e age juntamente com ele. Então, a ideia que circula ainda entre nós, infelizmente, entre muitos, é a ideia de que o povo recebe, assimila, né, aquilo que os ministros ordenados produzem, né, e essa ideia não pertence ao Novo Testamento, essa ideia é do Antigo Testamento, né? Dito isso, qual é o sacerdócio de Cristo que nos afirma a carta aos Hebreus, né? É o sacerdócio que não tem a ver com uma casta, como era no Antigo Testamento, seja dos levitas, seja dos sadoquitas, né? Mas tem a ver com um sentido existencial de alguém que faz a vontade do Pai, que cumpre a vontade do Pai inteiramente, de modo absoluto, né? Transformando, por amor, a sua vida em dom, né? Então, o exercício do sacerdócio de Cristo tem a ver com o dom da sua própria vida, o dom da sua própria existência, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? É a introdução da ceia de João. Ou, se quisermos, quando ele pega o cálice, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Não é o sangue aspergido mais do Antigo Testamento, mas é o sangue vertido do alto da cruz, o sangue derramado, que significa aqui a vida dele entregue, doada, exaurida por toda a humanidade. Então, Cristo transforma a sua existência em dom, em oferta, em sacrifício, né? Realizando assim a vontade do Pai, porque fazendo isso ele salva, né? E é o que Deus quer, que a humanidade seja salva por um amor, né? Extremo, por um amor que só Deus pode nos dar. Então, esse é o sentido do sacerdócio de Cristo. E a carta aos Hebreus vai dizer claramente, também os documentos do concílio vão dizer claramente que ele é o único sacerdote que nós temos, né? Nós, padres, participamos do único sacerdócio de Cristo pelo sacramento da ordem, mas os fiéis, todos eles batizados, participam também do único sacerdócio de Cristo pelo sacramento do batismo. Então, é por participação, e todo o povo é povo sacerdotal, né? Isso é importante que fique claro aqui. Mas esse artigo 83 introduz outros temas importantes. E dentre os outros temas, nós temos ainda outra forma de nomear Jesus, né? Como o Verbo divino que assumiu a natureza humana. Então, vamos repetir aqui o artigo 83, para vocês lembrarem. O sumo sacerdote da nova e eterna aliança, Jesus Cristo, o Verbo divino que assumiu a natureza humana, introduziu neste exílio terrestre. Então, vejam, Jesus foi chamado de sacerdote eterno, e agora ele é o Verbo divino que assumiu a natureza humana. Então, entra aqui um outro elemento teológico importante para a gente compreender a sacramentalidade, que é a encarnação do Verbo, que é o elemento fundamental da teologia litúrgica e da teologia sacramental, como nos ensina o Papa Francisco, né, na Desidério Desiderável. Ele fala que a encarnação é a regra da compreensão sacramental da Igreja, da compreensão da liturgia da Igreja.
Então, o fato de Deus ter se feito humano na pessoa do seu Filho Jesus, né? Então, isso para nós é uma regra importante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Implica dizer, então, que isso que funcionou na encarnação funciona também agora para nós. A nossa querida Ione Beist vai nos ensinar usando uma palavra importante, porque a preocupação da Ione é fazer o povo de Deus entender as coisas, né? Ela sempre traz, numa linguagem acessível, aquilo que a igreja diz de maneira muito profunda, né? Essa profundeza insondável do mistério é dita pela Ione, às vezes, nos seus livros, nas suas obras, de maneira simples, para o povo poder captar. Né? Essa preocupação dela é muito bonita, muito pastoral. Ela fala de dobradinha. Olha que legal, gente. Uma dobradinha, como ensina Ione, dizendo que, na liturgia, uma realidade espiritual que não é acessível aos sentidos, nesse caso aqui do nosso texto, é o Verbo de Deus, ele é associado, essa realidade espiritual é associada a uma realidade sensível, isto é, uma realidade que passa pelo filtro do nosso corpo. Então, passa pelo olhar, pelos ouvidos, passa pelo cheiro, passa pelo tato, né? Pelo nosso paladar. Então, passa pelo nosso corpo, né? De uma maneira mais englobante. Né? Então, essas duas realidades, o espiritual e o carnal, digamos assim, né? Elas estão associadas na liturgia, né? Tal como o Verbo está associado à humanidade pela sua encarnação. Isso é básico para a gente compreender a sacramentalidade. E no caso da música, diz o artigo 83, o Verbo de Deus, né, ele está associado aqui à música. A música. Porque ele traz aquele hino que é perpetuamente cantado nas moradas celestes para este exílio. Então, aqui nós temos uma referência, aquele hino perpetuamente cantado nas moradas celestes, isso é da Sacrosanto Concílio, mas tem um documento anterior, que é a Mediator Dei, que também cita isso, né? Esse hino perpetuamente cantado, ele é trazido por Jesus, né? Então, vamos entender isso, né? Porque como é que a gente reconhece que Jesus trouxe esse hino perpetuamente cantado nas moradas celestes? Então, dos evangelhos, pensando aqui no Jesus histórico, pouco se diz que ele tenha cantado, né? A única referência mais explícita que a gente tem a ver com a ceia, a última ceia, narrada pelo evangelista Marcos. Lá se diz assim: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a ceia está no finalzinho, eles cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. É a única referência de que ele cantou, né? Bom, de resto, a gente tem aqui, por suposição, que Jesus era um judeu, e um judeu piedoso. Né? Sendo um judeu piedoso, né, a gente sabe que ele entoava os hinos do seu povo. E como é que a gente sabe que Jesus entoava os hinos do seu povo? Porque os evangelistas, sobretudo Mateus, vão insistir muito em Jesus citando os salmos, né? E diversas orações em que os salmos aparecem, né, na boca de Jesus. Por exemplo, na cruz. Pai, meu Deus, por que me abandonastes? É uma referência a um salmo, Salmo 22, que está na boca de Jesus enquanto é crucificado. Então, esse judeu piedoso certamente cantava como o seu povo, ele frequentava o templo, ele fazia as romarias do seu povo, ele exercia a piedade do seu povo, a religião do seu povo, né? Então, um documento da igreja, que é a Instrução Geral da Liturgia das Horas, no capítulo, ou melhor, no artigo 3º, vai falar disso, desse Jesus orador dos salmos, o orante dos salmos, aquele que reza os salmos, né, do seu povo e reza com o seu povo. Bom, voltando ao artigo 83 e a essa afirmação de que ele traz esse cantar divino para o nosso exílio terrestre,
né? Isso faz a gente recordar aquele hino que a gente chama de santo, né? É um hino angélico triságio, santo, 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 Senhor Deus do universo, que a gente canta na missa, né? E que é tirado em parte lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, né? Lá o profeta tem uma visão do trono de Deus, e em torno do trono de Deus, uma coreografia dos anjos entoando esse hino, né? Que é o hino cantado nas mansões celestes, né? É uma referência a esse hino. Bom, temos também os hinos apocalípticos, que poderiam ser pensados aqui como hinos cantados nas mansões celestes, né? Porque Apocalipse é uma grande liturgia e a gente tem lá diversos hinos, né, que são entoados nas mansões celestes. Fora isso, a gente não tem referências bíblicas de hinos que são cantados nas mansões celestes, né, que tenham vindo do céu para nós, né? Então, como é que a gente vai entender isso, né? Olhando para os evangelhos e para a pessoa de Jesus, né? Porque é ele que nos revela Deus, ele que nos ensina o que a gente precisa para entrar nesse caminho. Então, os evangelhos fazem reconhecer que, ao cantar os cantares de seu povo, os salmos, Jesus, os evangelhos fazem a gente ver que esse canto divino é trazido por Cristo. De que maneira? Ouvindo novamente Santo Agostinho, a gente vai ter uma pista. E a pista é: para ser devidamente louvado, Deus louvou-se a si mesmo nos Salmos, né? Não exatamente com essas palavras, mas Santo Agostinho se referia aos Salmos. Para ser devidamente louvado, Deus louvou-se a si mesmo, referindo-se aí aos Salmos, né? Então, Deus nos deu o seu cantar, o seu louvor a nós, para que nós pudéssemos louvá-lo devidamente. E esse que vem das mansões celestes e nos traz o divino cantar, é ele que está lá na última ceia e entoa o salmo. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, a gente pode dizer que a sacramentalidade aqui precisa ser entendida, esse divino cantar precisa ser entendido como aquilo mesmo que Deus dá ao seu povo, né, o canto dos salmos, né, e a música litúrgica, por extensão, no cantar de Cristo. É isso. É o cantar de Cristo que, em última instância, em última análise, determina o ser litúrgico de uma música que a gente entoa na liturgia. É esse cantar. Mas isso pode soar vago e impreciso. Então, a gente precisa compreender bem. Já temos aqui um elemento importante, sabendo que esse cantar é um dom, é um ato sacerdotal nos moldes de Cristo, nos moldes cristológicos, isto a gente canta não como vinculados a uma casta sacerdotal, mas por uma capacidade de fazer do canto uma autodoação de si mesmo, né? Então, vejam bem, no templo de Jerusalém, lá do sacerdócio da Antiga Aliança, existia os funcionários do canto, os chamados Shazam, ou Razan, não sei como é que se pronuncia. Esses lá entoavam, eram os cantores de profissão do templo, para entoar aquilo que a gente vê narrado nos Salmos. Por exemplo, a gente tem o Salmo 118, e nesse Salmo 118 a gente vê vários grupos cantando, entoando, e tem um comandante do canto ali, que é o chamado Shazam, né? Esse entoa para que o povo responda, etc. Mas ele pertence a uma casta dos levitas, daqueles que então conduzem a celebração, né? Então, não se aplica aqui ao divino cantar de Jesus, né, como modelo para nós, né? Não nesse sentido do sacerdócio, né? Bom, então Jesus, ele, em primeiríssimo lugar, ele é aquele que canta quando nós cantamos,
Não só lá na ceia, se diz no Evangelho de Marcos, que eles estavam cantando o salmo e foram para o Monte das Oliveiras. Não diz que Jesus estava cantando sozinho. Diz que eles estavam cantando. Então, Jesus, nessa única referência evangélica do canto de Cristo, ele canta junto com os seus. Ele se associa aos seus, né? Dando aos seus o seu cantar, né? Cantando junto com aqueles, como diz a carta aos Hebreus, aqueles que ele não se envergonha de chamar de irmãos, aqueles aos quais ele se associa. E aí, eu me lembro aqui com vocês de um liturgista, Cassigiana Trevedi, que vai falar, sem citar a fonte, de um comentário de São Cirilo, de Alexandria, que fala de Jesus como o corifeu das ações litúrgicas. O corifeu é o regente do coro do teatro grego. Então, na antiguidade, existia o teatro grego e tinha lá um regente que fazia os comandos para que o coro agisse. Nas tragédias gregas, a gente tinha a parte do coro, que era uma parte muito valorizada, né? E a parte do coro fazia uma narrativa, né, dos episódios e daquilo que estava acontecendo, com comentários, com etc., muito interessante. Então, o Cirilo de Alexandria, infelizmente o liturgista Trevedi não vai falar de onde ele tirou essa informação, a gente vai ter que procurar lá nas obras de Cirilo de Alexandria, né? Mas ele fala dele como corifeu. Jesus é o nosso corifeu, ele é o nosso regente. As nossas ações litúrgicas respondem ou correspondem às ações de Cristo. Elas respondem aos comandos dele, que é a cabeça, e elas correspondem ao agir dele. E o primeiro agir de Cristo, né, é esse de regência. Ele é o regente do cantar eclesial. Isto é, o canto do seu corpo, que é a igreja, tem aí a sua coordenação, a sua presidência, a sua regência nesse princípio sacerdotal, né? Fazendo não só das outras ações, mas aqui especificamente do canto, um dom, um gesto sacerdotal. Isto é, o cantar na liturgia tem, sendo uma ação ritual, é o cantar de uma assembleia, de um povo reunido, que realiza a oferta de si mesmo na oferta de Cristo, pelo seu divino cantar. Então, o cantar da assembleia associado a Cristo, né, nos associa também à sua entrega, ao seu sacrifício. O cantar, o pronunciar, aqui em canto, em voz, em melodia, nos associar a Cristo, porque é uma maneira de nos darmos aos outros, como Cristo se deu a nós. E aqui isso corresponde à sua função sacerdotal, porque a função sacerdotal de Cristo é a sua entrega na cruz, foi realizada na sua entrega na cruz. Então, o canto prolonga essa oferta de Cristo na cruz. Segundo elemento, né, para a gente não pensar que é uma coisa vaga, né, esse sacerdote exerce o seu sacerdócio de maneira integral. É o Christo totus, cabeça e membros. Nós estamos associados a Cristo e não tem jeito de separar isso mais e nem queremos, né? Então, como fator de unidade do corpo de Cristo, o Espírito Santo é o promotor dessa unidade, né? E o divino cantar, porque é divino porque nós cantamos aqui com ele, unidos a ele, né? Está em vista daquilo que promove em nós o Espírito de Cristo, que é a edificação da igreja, como nos ensina Paulo no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, atenção à advertência de Paulo, no capítulo 14, o cantar na liturgia não serve para o nosso deleite espiritual, individual.
serve para a edificação da igreja, serve para a comunhão que é gerada em nós. Daí a importância do canto da Assembleia, que já foi reforçado aí pelos nossos 3 palestrantes anteriores, é a importância do cantar da Assembleia. Dom Jerônimo falava, às vezes, de solistas cantando por 5 minutos uma expressão do credo, deixando a Assembleia à deriva. Então, é um tipo de canto que antes do Concílio Vaticano II, ignorava e deixava a Assembleia como espectadora muda diante de uma coisa assim. Até o pobre do Papa lá ajoelhado durante 5 minutos. Então, vejam bem, o canto ele pertence ao corpo de Cristo, que é a Assembleia, que é a igreja reunida na Assembleia. Aqui, evidentemente, nós podemos trabalhar com as variações necessárias e importantes que a tradição também nos deu. Aí o modo antifonal de cantar, trabalhando com os coros, trabalhando solista e assembleia, solista, coro, assembleia, ou coro e assembleia. Então, a diversificação aqui, mas sem excluir o papel da Assembleia, que é um papel importantíssimo, porque tem a ver com o sacerdócio de Cristo, que inclui a igreja. Então, os grupos de canto hoje, ao sequestrarem o canto da Assembleia e cantarem sozinhos, eles diminuem a sacramentalidade da liturgia. Eles obscurecem a sacramentalidade da liturgia. Então, é uma coisa muito séria. Bom, continuando, o cantar de Cristo é um cantar encarnado, que, como diz a Sacrosanto Concílio 83, esse que se faz presente, que assume as nossas ações, que traz do céu para nós esse cantar da nova eterna aliança, ele assumiu a natureza humana e introduziu aqui neste exílio esse divino cantar. E essa encarnação, esse verbo que assumiu a nossa condição humana, assumiu tudo. Igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então, eu diria aqui, expressão minha, que ele assumiu a nossa carne musical. Desculpa aqui a expressão, mas o que eu quero dizer com isso? O modo de cantar de cada povo. E esse modo de cantar de cada povo tem a ver com o cantar dos irmãos, no caso de Jesus histórico, os irmãos da cultura judaica em primeiríssimo lugar. No caso do rito romano e da nossa tradição mais genuína, o cantar dos irmãos dessa experiência tradicional da igreja, que é o canto gregoriano. Mas, quando essa igreja se dilata para o mundo todo, o cantar vai ser o cantar de todos os povos, de todas as nações, nas suas experiências, na sua forma religiosa e musical de cada povo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter o gregoriano por referência, assim como a gente não possa ter os elementos bíblicos por referência. Podemos, devemos, inclusive, mas a gente tem aqui uma experiência própria da carne de cada povo, da música de cada povo, da situação concreta de cada povo, onde essa dinâmica encarnatória da liturgia e da fé vai continuar acontecendo. Então, é importantíssimo aqui a gente levar em conta na sacramentalidade essa dinâmica encarnatória que nos ensina a Sacrosanto Concílio. Me lembro aqui, para a gente citar um exemplo, do Salmo do Ofício Divino das Comunidades, que vamos cantar agora muitas vezes no tempo do Advento. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar. E aí vem as estrofes. Senhor Deus, ouve e escuta, do teu povo és o pastor, de tua tenda de bondade. Olha, isso aqui é uma prova material, de que a gente conseguiu no Brasil fazer isso. Esse diálogo entre a musicalidade brasileira com o gregoriano, com a Sagrada Escritura, trazendo esse divino cantar para a nossa realidade aqui.
Então, a sacramentalidade, ela não é só um discurso, como eu estou fazendo aqui para vocês. A sacramentalidade é uma realidade que acontece também a partir da necessária enculturação, né? Então, aqui é um exemplo notável. Temos outros tantos. O ofício divino, os inários litúrgicos da CNBB fazem isso de maneira primorosa, né? E só quem se aproxima dessa coisa tem a alegria de beber dessa fonte riquíssima que jorra para nós aqui no trabalho musical das nossas equipes de música e do trabalho que a CNBB, hoje através do Padre Jair e da equipe toda que trabalha com ele, né, estão aí prosseguindo na nossa liturgia do Brasil. Por fim, esse cantar de Cristo, ele nos dispõe a essa adoração ao Pai, né? E porque o Cristo está inteiramente voltado para o Pai. Ele é o sacerdote, ele é o mediador dessa relação com Deus. E sendo esse mediador da nossa relação com Deus, né, a gente então vai sempre se voltar, como é próprio do rito romano, ao Pai nessa nossa adoração, né? Então, o rito romano, por longuíssima tradição, nos ajuda a compreender que a nossa liturgia está em Cristo direcionada a Deus Pai, né? E esse é um traço importante também do nosso louvor, né? Porque ele se torna aqui a ponte, né, entre nós e Deus, por causa da sua humanidade, por causa da sua divindade. Então, eu diria, para concluir, né, que a Sacrosanto Concílio nos ensina sobre a sacramentalidade da música litúrgica, que essa sacramentalidade ela está calcada, ela está fundamentada na própria pessoa de Cristo. O cantar, né, da igreja é o cantar de Cristo, né? E se não for o cantar de Cristo, pode ser qualquer coisa, pode ser bonito que seja, como a irmã Priscila nos ensinou, né, das músicas polifônicas, desses períodos aí dramáticos, digamos, né, das apresentações da música sacra, etc. Por mais bonito que seja, ainda não será o cantar de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, eu fico por aqui e abro um espaço para, se alguém quer conversar, agradecendo já a vocês essa oportunidade de compartilhar esses pequenos conhecimentos sobre a música litúrgica. Muito obrigado. Que hora, hein? Que hora! Muitas reações nos comentários, Padre Danilo, muita gente fazendo referência ao senhor como essa, de fato, referência, né, na liturgia, falando sobre aulas que já tiveram com o senhor, seja em especialização, em encontros, enfim. O senhor citou o salmo que nós vamos cantar do ofício divino, e o Padre Jair, ele também citou outro. Ele lembra do 114, 115, oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome, lembrando da nossa ação com a ação de Cristo, né? Então, é quando o canto faz essa união, fazendo essa referência muito grande. Nós temos o perfil aqui da Catequese de Londrina, falando sobre a importância dessa mesa e da distância, da dificuldade com a distância entre o sentido e a sacramentalidade da música e dos ministérios com a realidade na formação e da prática nas comunidades. Então, um caminho longo a se fazer. Nós temos aqui também uma citação que sempre vem, né, da dificuldade no pós-pandemia em se conseguir fazer a formação e o entendimento dessa realidade de igreja. O senhor falou um pouquinho sobre o sequestro da música por parte do grupo de canto, e uma coisa que a gente sempre ouve, né, recorrente assim, a gente canta porque o povo não canta, a gente canta porque senão não tem música. Mas é um ponto fundamental lembrar, né, Padre Danilo, que assim, muitas vezes não se tira um tempinho para ensaiar com o povo às vezes não tem, de fato, acesso a uma letra para poder acompanhar, e sem contar nas trocas repentinas e, enfim, quase que aquela subjetividade do grupo que canta em escolher a música e não se colocar ela à disposição, de fato, do que está sendo celebrado, né?
Isso é interessante porque a gente aprende, né, uns com os outros, e aqui é importante a gente lembrar dos nossos pioneiros, né, no Brasil, da música litúrgica e de tantas outras áreas da liturgia. Eu considero como um pioneiro Frei Joaquim Fonseca. É um cara que, para nós todos, ele é uma grande referência hoje em relação da música litúrgica. E numa conversa com o Frei, a gente compreendeu que a música ela precisa de estabilidade, né? Então, uma troca excessiva de repertório sempre gera um desconforto, a Assembleia não vai conseguir acompanhar. Isso é um problema, né? Você toca aí na questão dos ensaios com a Assembleia. Imagina, os nossos grupos de canto, das nossas comunidades e paróquias, eles precisam de tempo para ensaiar e para cantar na celebração, quiçá o povo, né, que só vai na celebração mesmo, precisa de ensaio. Os nossos grupos de canto precisam de um regente, de uma pessoa que conduz o canto, né? Quiçá o nosso povo. Isso eu acho que é uma falha grande que a gente tem hoje nas nossas assembleias, de alguém que faça a regência do povo, de alguém que com a mão, com o olhar, com o corpo, comande o canto do corpo do povo e ajude o povo a cantar. Então, esse sequestro ele tem muitas formas, sabe? Assim, não só dos cantos que ficam lá colocando o microfone no último volume, no último grau do volume, e ficam cantando músicas que ninguém conhece, às vezes músicas muito melodramáticas e músicas que não tem nada a ver com a liturgia, mas também sem nenhuma preocupação pastoral, né? E eu fui procurado por um padre que estava começando esse trabalho lá na música, e ele já estava exausto de argumentar com o pessoal que era necessário assumir o repertório litúrgico e tal. Eu falei, olha, quando você chegar no seu limite, você diga para eles, gente, eu vou ter que agora colocar um repertório, porque música é profissão de fé. Música é profissão de fé. Fala com eles, né? E que não dá para eles, se eles não querem fazer a formação ou não aceitam a formação, né? Então, nesse caso, eles vão ter que obedecer, né? Porque a profissão de fé da igreja está na música, e a música é parte da liturgia, como foi dito aí, ela não é um adorno, né? Ela é parte da liturgia, é o cantar de Cristo. Então, é complicado esse sequestro. Tá no silencioso, Vinícius. Rafa está aqui também. Ei, Rafa, tá bom? Bom dia para Danilo, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Sempre bom te ouvir, Danilo. Obrigado. Participar da nossa maratona, sempre uma alegria a gente poder ir contribuindo com os nossos assuntos. Não sei se o Vini tem mais algum comentário para fazer para o pai Danilo. Dom Jerônimo mandou aqui sobre o tema do repertório, que poderia ter como plano de fundo o discurso da continuidade do canto trazido à terra por Cristo e continuado na prática litúrgica musical da igreja. E é exatamente isso, né, Padre? Evidentemente, porque isso que o Dom Jerônimo está dizendo é a vinculação à pessoa de Jesus, à missão, ao seu mistério pascal, é essencial, né? Então, assim, não adianta a gente colocar um repertório que seja, por mais que seja religioso, não tem a ver com isso que a liturgia celebra, né? E aí a função divina disso, né? Nesse sentido, vale a pena lembrar o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. A introdução ali, que é o finalzinho do prefácio, a gente chama de escatocolo, né? Por isso, com todos os anjos e santos, as dominações, as potestades, ficou longo agora, né, no novo missal, todo mundo junto, entoamos a uma só voz. Esse entoamos a uma só voz significa nós aqui cantando com eles lá, mas tem uma regência. A regência é o de lá rege o de cá, né? Então, aí a Sacrosanto Concílio II vai falar dessa subordinação, né? O humano ao divino, né? A cidade terrena a Jerusalém celeste, né? Então, a gente aceitar essa regência, né? Porque às vezes a gente quer transformar a liturgia numa coisa só humana,
Não, é humana e divina, né? Então é importante isso, a gente lembrar dessa dobradinha que nos ensina Ione, também em relação à música litúrgica, porque isso tem a ver com a sacramentalidade, com a própria natureza da liturgia, né? Porque senão a gente desfigura tudo e vai deixando de ser liturgia, vai virar outra coisa. Maravilha. Padre Danilo, muito obrigado, viu? Obrigado por essa palestra e por ser um grande entusiasta dessa maratona. É importantíssimo para nós poder partilhar isso. Para mim também, muito obrigado a vocês. Vamos juntos hoje, o dia todo. Um abraço. Muito obrigado, Padre Danilo. Um abraço.